Queria estar dando uma boa noite aos irmãos. É uma alegria, né? Uma satisfação, né? Um privilégio poder ter mais essa oportunidade para falarmos da palavra de Deus, ainda mais sobre esse tema, né? Tão interessante e tão desafiador, né? Que é para falar sobre família, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço mais uma vez, primeiramente, também à igreja, por nos confiar essa responsabilidade de falar um pouco da palavra de Deus sobre esse tema, algo que nós ainda estamos aprendendo também, né, no nosso dia a dia, né, eu junto com a minha esposa. Nós ainda temos pouco tempo de casados, mas o Senhor tem nos abençoado. Nós já temos passado por algumas experiências, por algumas situações, e nós vemos que o Senhor tem guiado todas as coisas. Irmãos, é interessante que eu fiquei pensando quando foi falado sobre esse tema, né, falar sobre família. Eu fiquei pensando do privilégio e a oportunidade que essa igreja, né, tem de poder falar, né, sobre esse assunto, né? E como é bom saber que há igrejas, né, que pensam assim, né, que pensam nas famílias, se preocupam com as famílias, né? Pois a família, ela é a base de tudo. A família, ela é a base da sociedade. A família é a base das relações. A família é a base, né, da igreja. Eu fiquei lembrando, né, de tantos estudos, né, quantas oportunidades, ou há quantos anos essa igreja local aqui tem tirado, né, esse período, né, desse mês de maio, né, para poder falar, né, sobre família, né. Irmãos, eu não sei se há alguém aqui que pensa de uma maneira diferente, mas eu fiquei pensando sobre a minha vida, sobre a minha família, e fiquei pensando quantas famílias, né, foram abençoadas, estão sendo preservadas, né, por causa desses momentos que essa igreja tem tirado para falar sobre esse tema, né. Porque hoje temas que nós falamos, que há muitos anos atrás muitos temas não eram falados, muitos temas talvez não eram abertos, né, dentro da luz da palavra de Deus, e talvez momentos como esse que nós temos tirado hoje para poder aprendermos juntos da palavra de Deus, talvez teriam feito a diferença em muitas famílias, né, que hoje não estão talvez mais nos caminhos do Senhor, né? Muitos assuntos que hoje nós temos a liberdade de poder tratar, que a igreja hoje se preocupa em tratar, que não era tratado há muitos anos atrás, mas hoje o assunto ele é aberto, né, dentro da palavra de Deus, né? Nós temos que encarar isso como um privilégio e uma oportunidade, né, de aprendermos juntos e entender, né, qual é o propósito da família segundo os padrões que Deus estabeleceu. E é interessante, eu fiquei pensando sobre essa questão, como é importante nós aprendermos uns com os outros e como o Senhor tem levantado pessoas aqui para poder falar da palavra de Deus e como nós aprendemos. E eu já falei isso para ele na quinta-feira, né, e volto a falar novamente para o nosso irmão Jorginho, né, como eu aprendi com esse irmão naquela quinta-feira, né, quantas coisas ali ele falou, e eu estive até anotando algumas muito interessantes, e uma das coisas que ele falou que desafiou ele foi que o tema desafiou a sua família, né? E eu fiquei pensando quando eu estudava também para o tema ao qual o Senhor me colocou para poder falar, como esse tema também foi desafiador para mim. Eu pensei no tema preservando a família, e eu fiquei pensando, será que eu estou preservando a minha família? Será que as atitudes que eu tenho tomado dentro da minha casa, será que o que eu tenho feito dentro da minha casa tem preservado, né, a minha família? Então, eu já falei isso para o irmão Jorginho, eu falo novamente, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, né, como eu fui abençoado por esse irmão, né? Eu tenho certeza que quantas famílias estão sendo abençoadas, nós podemos abrir a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos orar esse momento como um período de reflexão, né, de oportunidade para aprendermos juntos, né, com a palavra de Deus, como melhor dirigir as nossas famílias. Eu acho interessante também ressaltar aqui, irmãos, que não vai se levantar ninguém aqui com uma fórmula mágica. E nem vai apresentar nenhuma pessoa aqui como modelo ideal de pessoa ou de família. Esse aqui é o padrão, né, de pessoa ou de família para falar alguma coisa aqui. Porque todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, cada um sabe dentro do seu lar onde é a área onde precisa ser trabalhado, onde precisa que o Senhor haja. Então, de nenhuma maneira, parece até clichê falar uma coisa dessa, mas de alguma maneira eu estou querendo falar alguma coisa para alguma família ou para algum irmão, porque pelo contrário, eu ainda estou no processo de aprendizado ainda, como melhor dirigir a minha família, né? Quantas situações nós já temos passado nesse pouco tempo de casado que nós temos, e pelo contrário, famílias que estão aqui, né, que para mim têm servido de base, né, como independente das coisas que passaram, das lutas que enfrentaram, mas que permanecem firmes, né, permaneceram firmes na palavra do Senhor. Então, como nós falamos, não será falado aqui em nenhum momento, nenhuma fórmula mágica.
nenhum modelo de como você fazer, mas nós vamos olhar para um guia, né? E esse guia é a palavra de Deus. Entre os temas que foram sugeridos, teve um que me chamou a atenção e eu achei bem interessante, pois dentro do cenário que nós temos enfrentado hoje, nós precisamos tomar uma atitude, irmãos, de preservar as nossas famílias. E é interessante que o Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, ali naquela oração sacerdotal, aquele texto que eu achei muito interessante, em determinado momento, o Senhor Jesus, quando ele orava, momentos antes daqueles momentos que ele ia passar, né, de dor, de sofrimento, mas houve um momento ali que ele orou pelos seus discípulos e ele orou por cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui, o Senhor Jesus, ele orou por nós. Capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 15, diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Né? Versículo 20. Né? O Senhor Jesus, ele orou para que o Pai nos livrasse do mal. Irmãos e amigos que estão aqui hoje, nós precisamos ter isso em mente, né? Nós temos um inimigo que é feroz. Nós temos um inimigo que ele tem se levantado contra as famílias. O seu objetivo é destruir as famílias. Então eu gostaria de, em alguns minutos, meditar com a igreja, né, sobre esse tema, né? Preservando, né, a família. E antes de entrar nos textos da palavra de Deus que eu gostaria de pensar, né, com todos aqui nessa noite, eu fico alguns dias pensando sobre esse tema, né? Preservando a família. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra preservando. E preservando vem do verbo preservar. E o significado de preservar é pôr-se ao abrigo de algum mal, dano ou perigo. Defender, resguardar. O outro significado de preservar é não destruir algo ou a si mesmo. Conservar, salvar. E, irmãos, eu fiquei pensando nesse dia que uma das coisas que nós precisamos encarar, ter em nossa mente, é que nós estamos em um campo de batalha. Né? Nós estamos em guerra. Mas não é uma guerra física, né? Não é uma guerra de armas, mas sim uma guerra espiritual. Quando nós olhamos o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo falando ali àqueles irmãos, ele disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? E como nós já dissemos, nós temos um inimigo que ele é astuto, né? E ele está ao tempo todo querendo destruir as famílias. Né? Ele é contra tudo o que é de Deus. Né? E se ele conseguir chegar nas famílias, se ele conseguir neutralizar as famílias, aonde ele vai chegar? Na igreja. Se ele conseguir paralisar uma família, se ele conseguir neutralizar uma família, né, ele vai chegar na igreja. Ele vai chegar no testemunho da palavra de Deus. Né? Na sociedade, então, a gente nem se fala. Na sociedade, ele já está. Ele já chegou. Mas se ele, por acaso, conseguir chegar dentro de uma igreja, conseguir neutralizar uma família, né, o que ele vai estar conseguindo? Vai estar conseguindo impedir que pessoas venham ao conhecimento da verdade, que pessoas venham ao conhecimento de Cristo. Né? E como que ele tem feito isso? Atacando, né, as famílias. Né? E quem é o nosso inimigo? Satanás. Satanás, ele é o nosso inimigo. Né? Ele é contra tudo o que é de Deus. Né? E um tema muito interessante que foi muito falado, tem sido muito comentado nos últimos anos aqui nessa igreja, e foi tema da classe de casais. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui participaram, né? E eu digo, irmãos, que nós devemos orar por esses irmãos que estão à frente desse trabalho. Né? Quantas famílias foram abençoadas, estão sendo abençoadas por causa desse trabalho, né, que tem sido feito com a classe de casais. Né? Então vamos orar por esses irmãos, vamos orar para esse trabalho, para que ele continue. Mas interessante que um dos temas que foi muito falado é que família é um projeto de Deus. E se a família ela é um projeto de Deus, foi o Senhor quem desenhou, foi Ele quem desenhou cada aspecto da família como ela deveria ser, cada dimensionamento, cada situação da família foi o Senhor que projetou, foi Ele que estabeleceu as medidas e os desígnios, e foi Ele quem determinou os papéis e as responsabilidades. Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel dos filhos? Cada um dentro da família tem o seu papel. Né? E cada um precisa cumprir o seu papel para que essa família prossiga bem. Então, hoje o que nós vemos é que Satanás tem atacado as famílias, né? Fazendo com que cada integrante, ou ele não cumpra o seu papel dentro da família, ou então que ele questione, né, o seu papel. E então haja uma inversão de valores.
E é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias. O profeta, quando ele escreveu ali aquele livro, ele estava falando sobre uma corrupção moral que estava acontecendo no meio do povo de Israel, né? De uma situação terrível que estava acontecendo ali naquele povo. Então ele escreveu algo que era para aquele povo. Mas, irmãos, eu gostaria de ler esse versículo e vamos pensar se não é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Temos a pergunta: eu preciso realmente trazer algum dado, trazer algum gráfico ou alguma coisa para demonstrar que o que nós temos visto todos os dias, né, não é exatamente esse cenário que o profeta aqui havia dito há mais de 2000 anos atrás? Não é exatamente esse cenário que nós temos visto nos nossos dias? Né? Basta nós ligarmos os noticiários, basta você ligar para ver alguma coisa, se não é exatamente esse cenário que tem acontecido. Esse, infelizmente, é o cenário mais atualizado que nós estamos tendo das famílias. Satanás tem atacado as famílias colocando uns contra os outros, com ideias, com pensamentos diferentes. Os filhos agora é que mandam. Os filhos é quem determinam. Muitos não respeitam, não obedecem mesmo os pais. Eles é o que dizem como vai ser. Achei interessante o comentário do nosso irmão Jorginho comentando, né? Você precisa entender o meu momento. Então, os filhos é que determinam como que vai ser. Os homens, muitos não estão exercendo o seu papel de líder, de provedor do lar, de guardador, de proteger a sua família. Pelo contrário, o que nós temos visto, como já foi comentado aqui por outros irmãos, o número de feminicídios, homens que têm agredido suas esposas, têm assassinado as suas esposas, só tem aumentado. Para muitas mulheres, a palavra submissão, não existe mais esse negócio de submissão. Agora é um empoderamento feminino. E não consegue entender o conceito de submissão. E realmente não vai ser entendido se ele não for entendido dentro da palavra de Deus. Uma vez eu vi uma explicação que eu achei muito interessante. Submissão é estar sobre a mesma missão. A mulher ela não está abaixo do homem, como ela não está acima do homem. O homem ele tem o seu papel de provedor do lar, de líder, de sacerdote do lar, de cuidar da sua família também espiritualmente. E a mulher ela está ali como adjutora para apoiar o seu marido. Mas a sociedade não tem entendido dessa maneira. E se nós não olharmos para a palavra de Deus, realmente não será entendido. Os novos casais não querem mais filhos. Agora é o bicho de estimação que tem tomado lugar. Há pouco tempo eu fui com a Mariana, nós estávamos na cidade e nós vimos assim uns 5 casais caminhando juntos. Todos eles com um bicho de estimação. Irmãos, só ponderar uma coisa interessante aqui. Em nenhum momento estou falando contra ninguém a ter um bicho de estimação. Pelo contrário, eu também gosto muito, já tive alguns grandes cachorros. Mas o contexto que nós estamos querendo dizer aqui é a questão da inversão de valores. É quando algo está tomando um lugar que não era o lugar dele. É quando, às vezes, um bicho de estimação ele está tomando mais um lugar dentro do contexto familiar, que era talvez para ser de um filho. Há pouco tempo nós estávamos vendo um programa de televisão que falava até mesmo sobre casamentos, e de repente uma das pessoas ali que estava para casar, ele falou: eu queria que entrasse o meu filho. Eu tenho um filho pet, que é o meu cachorrinho. O meu cachorro é o meu filho pet. Então eu queria que ele entrasse no casamento. E então, dessa maneira, irmãos, o diabo ele tem conseguido se infiltrar e destruir a família. Ou então ele tem conseguido descontextualizar o sentido para o que a família foi criada. Qual é o objetivo de uma família? Para que nós contraímos uma família? Por que nós estamos em família? Família ela foi feita para espelhar a glória de Deus, espalhar a glória de Deus e representar a glória de Deus. Então, irmãos, não vamos brincar com o inimigo. Ou pior, viver como se isso não fosse uma realidade. Não, você está vendo exagero, não, você está colocando pontos aí que não é bem assim, não, está exagerando. Mas o inimigo ele não brinca, e ele não exagera. E assim, com esses conceitos, permitir que esse inimigo ele tenha êxito no seu objetivo de destruir as famílias. É interessante que a palavra de Deus ela nos dá um alerta sobre esse inimigo. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge,
procurando alguém para devorar. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus dizendo, ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a palavra de Deus ela nos dá um alerta, né, sobre esse adversário. O objetivo dele é matar a nossa esperança, roubar a nossa alegria e destruir a família. E como ele tem feito isso? Com pequenas influências, com pequenas concessões, com pequenas coisas que nós às vezes vamos aceitando e nós vamos nos moldando. E quando nós vemos, nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa conceitos que são totalmente contra a palavra de Deus. E uma das coisas que eu fiquei pensando sobre como preservar a família. E tem um slide que diz ali que eu coloquei que é cuidado com o inimigo. Interessante, não sei se alguns irmãos já ouviram falar de uma história sobre o cavalo de Troia. Houve uma guerra antiga entre dois países, Grécia e Troia. Esse conflito armado ele aconteceu aproximadamente nos anos de 1300 e 1200 a.C. Alguns dizem que não passava de uma lenda, uma história contada talvez por um poeta grego, mas vendo algumas pesquisas, um historiador ele encontrou em uma pequena cidade da Turquia alguns vestígios que comprovavam que realmente essa cidade existiu e umas galerias onde eram as fortificações, talvez, da guerra, comprovando, então, que realmente aquela guerra chegou a acontecer. Mas, de uma maneira bem resumida, a história conta que esses dois países, Grécia e Troia, eles estavam em guerra. A guerra já se estendia por muito tempo, já estavam quase em 10 anos de batalha, baixas dos dois lados. Então, um guerreiro grego ele teve uma ideia: construir um gigantesco cavalo de madeira e presentear o inimigo, os troianos, como um sinal de rendição. E o que aquele país fez? Então, os troianos eles aceitaram aquele presente e eles então pegaram aquele cavalo de madeira e levaram para dentro das suas muralhas, até então impenetráveis. Só que era uma armadilha. Enquanto todos estavam comemorando e festejando a rendição do inimigo, então, na madrugada da noite, quando todos estavam dormindo, centenas de soldados gregos saíram de dentro daquele cavalo de madeira, invadiram a cidade, destruíram a cidade, abriram os portões e uma invasão em massa de inimigos entraram e a cidade de Troia foi totalmente destruída. Foi a partir dessa história, então, que surgiu a expressão presente de grego. Aqui, eu vou dar um presente de grego para o André. De onde vem essa expressão? Quando você dá um presente, você dá alguma coisa para alguém que não vai ser bom, ou que não vai trazer nenhum benefício. Irmãos, esse breve comentário é apenas para exemplificar o que muitas das vezes nós estamos fazendo com as nossas famílias. Nós estamos aceitando, às vezes, os presentes, as ofertas, os novos conceitos que o mundo tem de maneira sutil, infiltrado dentro das famílias. Seja com pensamentos, talvez com ideologias que são totalmente contra os princípios do que Deus estabeleceu como família. Obrigado. É interessante que nós olhamos a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, se nós não tomarmos uma atitude hoje, de preservar a nossa família, de proteger, de defender a nossa família, nós vamos estar permitindo que atitudes que aparentemente parecem inofensivas entrem dentro dos nossos lares, entrem dentro da nossa casa. E assim nós vamos estar abrindo as portas para esse inimigo. E como nós já dissemos, ele veio para roubar, matar e destruir. A questão é, ele está tendo sucesso nessas suas investidas? Achei interessante quando o Jorginho falou aqui na quinta-feira, nós em nenhum momento estamos falando para nenhuma família, eu estou falando para a minha família. Quando eu estava pensando sobre isso, será que a minha atitude, será que de alguma maneira eu tenho deixado ao entrar alguma coisa dentro da minha família, dentro da minha casa? Como está a nossa família, Você, dentro do contexto que você se encontra, marido, esposa, filho, será que será que nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus para o sucesso da nossa família? Ou será que nós temos permitido que Satanás coloque dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, pensamentos e ideologias que vão destruir as nossas famílias?
Qual é o instrumento dentro da nossa casa que nós estamos sendo? É interessante que, às vezes, quando nós falamos para família, parece que nós estamos falando apenas para os pais, né? Para o pai, para a mãe, para o esposo e para a esposa, né? Como se a responsabilidade fosse somente deles, pelo o bem-estar e o andar, né, da família. Claro que é, claro que o marido e a esposa têm uma grande responsabilidade sobre as famílias. Mas filhos, né? Eu, vocês, nós também temos responsabilidade, né, pelo bem-estar da nossa família, né? Quantos filhos, depois que crescem, estudam, entram para as faculdades, acham que sabem mais do que os pais, têm mais conhecimento, estudaram mais, então não preciso dos meus pais. O que meu pai vai falar para mim? Poxa, meu pai estudou até a 5ª série, o que meu pai vai falar para mim? Qual o conselho que ele vai poder me dar, né? Sei mais do que ele? Então assim não obedecem, não honram, né? E como a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, não conseguem ir bem, não conseguem ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Mas talvez você já casou, né? Como eu me encontro hoje. Você agora casou, você tem sua família, você toma suas decisões, né? É você que manda. Eu não devo mais obediência para o meu pai, e realmente hoje eu não devo mais obediência para o meu pai. Quem toma as decisões dentro do meu lar é eu e minha esposa. Mas eu ainda devo uma coisa: honra. Eu fiquei pensando nesse texto, quando eu estudava a palavra de Deus, eu fiquei imaginando. Imagina se alguém encontrasse meu pai na rua e falasse assim: ô Tião, tudo bem? Ah, você conhece o Gabriel? Ah, conheço o Gabriel, meu filho. Ah, o Gabriel, seu filho? Aquele safado, não paga ninguém? Como que meu pai iria ficar naquele dia? Né? Que desonra. Né? Como que meu pai iria reagir sabendo que alguém falou isso? Então eu fiquei pensando, filhos, o que nós estamos sendo, ou o que você tem sido, mesmo você que já casou, o que você tem sido para a sua família? Qual é o instrumento que você tem sido para o sucesso da sua família? Né? Você tem sido um instrumento para o sucesso ou tem sido um instrumento para o fracasso dentro da sua casa? Irmãos, mais uma vez estou falando para a minha vida, né? Enquanto eu estudava esse assunto, eu fiz algumas pesquisas e encontrei algo que os conhecedores do assunto, os estudiosos, os psicólogos, os pedagogos, o que é psicologia, o que é pedagogia, ou seja, aqueles que são detentores do conhecimento, né? O que eles dizem sobre família. Irmãos, eu preciso dizer que é alarmante. E gostaria de ponderar aqui também, em nenhum momento nós estamos falando que contra os profissionais, tá? Contra um psicólogo, contra um pedagogo, né? Nós sabemos da sua importância. Mas nós estamos aqui querendo dizer uns conceitos que o mundo tem de maneira sutil tentado implementar dentro das famílias. Isso que os irmãos estão vendo é um segundo ponto que eu gostaria de falar, né? Influências do mundo, né? Não se conformando. Isso que está sendo colocado aí foi um tema de matéria do Enem. Tema de matéria do Enem, que o seu filho, né, que muitos jovens estão tendo hoje que estudar e fazer para poder adentrar dentro de uma faculdade. E no ano de 2016 foi colocado um tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Até aí um tema normal para ser discursado. Mas interessante que enquanto eu fazia uma pesquisa, eu encontrei um autor de uma redação que ganhou a nota 1000. Ele ganhou a nota máxima na redação. E o contexto que ele colocou com base nesse tema era conceito de família do século XXI. E ele colocou a seguinte afirmação: claramente, as organizações familiares têm mudado drasticamente nos últimos séculos e têm causado impacto aos considerados tradicionais e conservadores. Mas elas não deixaram de existir anteriormente e não se extinguirão agora, em momento em que o amor, a felicidade, o bem-estar de cada um é considerado o elemento mais importante, superando as barreiras de julgamento. Na Câmara dos Deputados, houve uma comissão especial referente a um projeto de Estatuto de Família. Nele seria considerado como família apenas os núcleos formados pela união de um homem e uma mulher, ou seja, reforçando a exclusão das novas estruturas que têm surgido e crescido no país. Desse modo, revela-se o preconceito e a desinformação do povo, além da extensa intolerância ao direito de liberdade do indivíduo, não apenas frente às homoafetivas, mas a pais e mães solteiros, aos divorciados, aos poliamorosos e às organizações mosaicas. Na verdade, esse núcleo demonstra muito mais a conciliação e podem provar que, mesmo fora dos padrões, são capazes de provar o valor do amor e do respeito ao próximo. E uma psicanalista e pedagoga, ela comentou dizendo ainda que os filhos
já conseguem claramente aceitar esses novos conceitos de família. Então, meus amigos, o conceito que o mundo hoje tem tentado entrar dentro das famílias é esse. As relações podem ser homoafetivas, pais e mães solteiros e divorciados, não há nenhum problema. As relações podem ser poliamorosas, ou seja, você ter 2 maridos, ter 2 homens, ou ter 2, 3 mulheres, né? Acabou essa questão de exclusividade, fidelidade. Não tem mais isso. E os filhos já conseguem compreender e aceitar rapidamente esse novo conceito. E por baixo desse pano de fundo está o que vale é o amor. E se você pensa diferente disso, se você diz que você não quer aceitar isso, você é tradicional, você é conservador, você é intolerante e você é preconceituoso. Então, esse é o conceito, né, que os seus filhos, né, que os jovens, né, têm tido que enfrentar hoje, quando o assunto é família. Amigos e irmãos que estão aqui hoje, esse é o cavalo de Troia. Esse é o presente que o mundo tem tentado entrar dentro das famílias, tido como evolução, novo modelo de família, né? Nós temos que evoluir, nós temos que caminhar, temos que andar para frente, né? E com isso o inimigo tem entrado dentro das casas, dentro das nossas famílias. E se você quer seguir a palavra de Deus, não, eu quero seguir a palavra de Deus, então você é um intolerante religioso. Esse é o conceito que o mundo tem colocado para as famílias. E assim, com esses conceitos, ele tem entrado dentro das sociedades, dentro das instituições. Mas a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa o que o mundo está dizendo, eles podem inventar os seus conceitos. Sempre há um novo conceito. Por quê? Porque não é constante, né? Enquanto a palavra de Deus não muda, o mundo está sempre tentando mudar, incrementar alguma coisa, né? Então nós não vamos nos moldar, né? Não vamos nos conformar com esse mundo. Então, um outro tema que nós podemos pensar sobre esse conceito de família é defenda a sua família. Frente a tudo isso que nós temos visto, vamos defender a nossa família. É interessante quando nós lemos no livro de Neemias, ele estava diante de um grande projeto. Havia ali uma grande obra a ser feita. A cidade de Jerusalém estava destruída, né, tinha sido arrasada pelos inimigos, sobrou quase nada ali na cidade e os poucos que restaram nada podiam fazer. Então Neemias ele tomou a frente de poder reconstruir os muros da cidade. E ele teve bom êxito referente ao rei da época, o rei Artaxerxes, que não só permitiu que ele fosse nesse seu intento, mas também forneceu os materiais para que ele assim reconstruísse os muros de Jerusalém. Mas assim como acontece quando nós estamos querendo construir a nossa família, né, aconteceu com Neemias, né? Inimigos se levantaram, né? Inimigos se levantaram contra a obra que Neemias estava planejando de fazer, né, tentando atrapalhar a construção. Mas Neemias tomou uma atitude. Ele colocou guardas para guardarem os muros. E nem na hora de dormir, esses guardas largavam as suas armas. No livro de Neemias, no capítulo 4, o versículo 8 e o versículo 9, a palavra de Deus diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. E o versículo 23 desse mesmo capítulo diz: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Eles estavam prontos para defender, né? Eu fiquei imaginando, eles trabalhavam com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra. Na hora de dormir, pegavam a sua arma, né, para estar sempre prontos para poder defender. Mas o inimigo ele tem se levantado contra as famílias. Ele vai se levantar contra a sua. Ele já tem se levantado, né? Mas hoje nós vamos fazer um propósito. O objetivo de nós estirarmos esse momento para estudar a palavra de Deus é porque nós não vamos nos conformar. Nós não vamos tomar a forma desse mundo. E nós vamos defender as nossas famílias, né? Nós vamos olhar para a palavra de Deus. Nós não vamos entregar as nossas famílias, né, para o inimigo. Não importa qual seja a dificuldade que você está passando, né, você não vai desistir da sua família. Irmãos, não desista da sua família, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus porque nós não vamos entregar a nossa família para o inimigo.
E sabe por que você não deve desistir? Porque Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de cada um de nós. Então nós não podemos desistir também dos nossos. Há alguém ainda precisando ser resgatado? Nós vamos orar. E nós vamos defender, né, as nossas famílias. E o próprio Senhor Jesus, ele nos animou com isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ainda em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, João escrevendo, ele disse: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Onde nós temos o Senhor Jesus conosco. Então não importa as ideologias, as ideias, o que for levantado, nós vamos preservar a nossa família, olhando para a palavra de Deus. Você pode fazer isso, você pode preservar a sua família, olhando para a palavra de Deus. Mas para conseguir vencer esse inimigo, para conseguir preservar a nossa família, nós temos que convidar o Senhor Jesus para entrar dentro da nossa casa. Você já fez isso? Você já convidou o Senhor Jesus para entrar dentro do seu lar? Ele já habita dentro de você, ele já habita na sua casa? E se ele habita, se você já convidou o Senhor Jesus para estar na sua casa, qual é o cômodo que ele se encontra nesse momento? Será que o Senhor Jesus ele está ali na mesa? Eu fiquei pensando, irmãos, quando eu pensava sobre esse assunto, olhando para a minha família, quando eu estou para tomar alguma decisão dentro da minha casa, junto com a minha esposa, nós sentamos ali na mesa. Será que eu convido o Senhor Jesus para sentar à mesa comigo? Será que eu participo a Ele dos meus problemas? Ou será que na nossa família o Senhor Jesus está lá nos fundos, lá no cômodo, lá no quarto dos fundos, sem representação? Como que nós vamos conseguir vencer esse inimigo? Convidando Jesus para entrar na nossa casa e dando a Ele a total atenção. Eu gostaria de alguns minutos, pensar com os irmãos sobre uma família, que teve uma experiência incrível de ter o Senhor Jesus dentro da sua casa, que é a família de Marta, Maria e Lázaro. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo 38, por favor. Diz assim a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Interessante que nós olhamos para a palavra de Deus, há pelo menos 3 menções, há 3 vezes em que essa família é citada. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, depois em João, no capítulo 11 e no versículo 12. Há menções sobre essa família. E essa família teve um privilégio enorme, hospedar o próprio Senhor Jesus dentro da sua casa. E é interessante que quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 11, diz ali que o Senhor Jesus amava aquela família, Mas nós vamos ver que houve escolhas diferentes dentro daquela casa. A primeira que nós vemos aqui foi a escolha de Marta. É interessante que Marta ela tinha uma coisa boa dentro dela, ela era hospitaleira. Ela queria agradar. Ela hospedou o Senhor Jesus na sua casa, então ela começou a fazer muitas coisas, começou a se atarefar. Como uma boa anfitriã, ela queria oferecer o seu melhor. Porém, ela foi se atarefando e atarefando. Então, assim, ela foi perdendo ensinos preciosos, perdendo a oportunidade de ter o Senhor Jesus dentro da sua casa. Eu fiquei pensando que às vezes acontece a mesma coisa conosco. Quando nós vamos receber uma pessoa dentro da nossa casa, nós queremos dar o melhor. Aquela louça que a gente nunca usa, Fica lá guardadinha, Agora vai ter uma visita, é hora de tirar. Essa pessoa, além de visitar, agora vai dormir lá em casa. Então eu vou ter que tirar aquele cobertor que eu quase nunca uso. Está lá na caixa, agora eu vou ter que tirar para poder dar o melhor para o meu visitante. Mas se ele chega na minha casa, se o Rodolfo chega lá na minha casa, eu convido ele para ele estar lá, mas eu vou na cozinha, eu vou no quarto, eu vou no banheiro, eu saio, e ele fica lá, parado. Eu não dou a ele atenção. Ele, no mínimo, vai ficar sem graça. Porque mais do que o você pode oferecer, o importante é a pessoa. E muitas das vezes nós agimos assim com o Senhor Jesus. Nós falamos que queremos a presença dele dentro da nossa casa, porém nós não damos a ele a devida atenção. E isso acontece muitas vezes, irmãos, quando ele não se torna mais a prioridade dentro do nosso lar. Interessante que prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida. E muitas das vezes, amigos, coisas secundárias têm tomado lugar dentro da nossa vida.
né? Estou falando mais uma vez para a minha família. Às vezes tem tomado lugar na nossa vida que era para ser do Senhor Jesus. E assim nós tiramos o nosso foco do Senhor Jesus. E aí, de alguma maneira nós podemos estar desprotegendo a nossa família. Como o nosso irmão Ronaldo esteve aqui falando, às vezes são coisas lícitas, coisas que não é errado, que não é pecado, mas às vezes vão tomar uma proporção dentro da nossa casa, que pode estar tirando o nosso foco. Marta, depois então de estar atarefada, se envolvendo com tantas coisas, ela chegou a uma situação: frustração. Atarefada, trabalhando, fazendo, e ela vendo então Maria ali parada, né? Talvez até com raiva, ela chega para o Senhor Jesus, no versículo 40, que lemos, diz: Senhor, não te importas que eu fique aqui trabalhando sozinha e minha irmã aí parada? Fala com que ela venha me ajudar. Né? E por que Marta chegou naquele ponto? Por que ela chegou a esse ponto de estar talvez cansada e frustrada? Porque ela estava dando mais atenção às coisas secundárias. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, um dos homens mais sábios que habitou aqui nesse mundo, Salomão, né? Ele disse uma coisa, né? Que tudo aquilo que ele queria fazer, tudo aquilo que os seus olhos queriam fazer, que as suas mãos queriam fazer, ele pôde fazer. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E ele ainda escreveu um provérbio no capítulo 12, versículo 25, dizendo: a ansiedade no coração do homem o abate. Vou usar a expressão que o Jorginho falou aqui na quinta-feira, né? Falar da minha família. É interessante que quando eu estava para casar, assim que eu casei, né? Eu gosto muito de usar a planilha de Excel, né? Então, fui lá, eu fiz um planejamento familiar, né? Então, fui lá e coloquei nas planilhas ali tudo direitinho, né? Conta disso, conta daquilo, não sei o que e tal. Falei, beleza, né? Vai dar tudo certo. Teve os imprevistos de casado que eu não contava, né? Então, começou a acontecer e a minha planilha começou a ficar toda furada, né? E aí eu ficava em casa assim. E eu sentava, e eu levantava, e eu não dormia direito, né? Então, a Mariana chegava para mim e falava assim: Gabriel, tem alguma coisa que você pode fazer nesse exato momento para resolver o seu problema? Aí eu, não. Então por que você está assim quieto? Você já falou com o Senhor sobre isso? Você não falou com Ele, Ele não vai te ajudar. E assim a gente firma, ansioso, né? Preocupado. Né? E a ansiedade, ela nos abate. Né? E é exatamente assim como nós ficamos, quando nós deixamos que coisas secundárias tomarem lugar na nossa vida daquilo que é prioritário. E como foi falado aqui, coisas que não são erradas. É errado viajar? Não. Praticar esporte? Tentar um emprego melhor? Estudar? Pelo contrário, de maneira alguma. Eu posso dizer que isso é necessário. Né? Precisamos ter esse momento com a nossa família de lazer, precisamos nos empenhar se nós queremos alguma coisa melhor, mas isso está preenchendo um tempo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que está tirando o nosso tempo com o Senhor, está tirando o nosso tempo de estar com Ele, de falar com Ele, de estar nas reuniões. Então nós precisamos revisar as nossas prioridades. Imagina se Deus fizesse assim conosco, né? Vamos falar com o Senhor: Senhor, eu preciso falar contigo, e você ouvisse uma resposta dos céus: não posso falar contigo não, que agora eu estou ocupado. Imagina se essa fosse a resposta do Senhor para nós. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso, né? Ele não nos trata quando nós o tratamos, né? Irmãos, eu já falei aqui mais algumas vezes sobre isso, mas eu acho interessante falar que às vezes o mundo coloca para nós uma meta, né? E as redes sociais muitas vezes é o termômetro. E nós entramos às vezes numa competição, nós vamos lá e nos inscrevemos nessa competição, né? Que é o quê? É sempre achar que a vida do outro, né, está melhor do que a nossa. Porque nós olhamos ali as redes sociais e a gente vê: poxa, o outro fez, o outro aconteceu, o outro comprou, o outro fez isso, né? E agora com o celular na mão, né, a grama do vizinho não está mais, você não olha mais pela janela, você olha pelo celular, né? Está aqui. Toda hora você consegue ver, né, a vida do vizinho. E você sempre acha que a vida do outro está melhor do que a sua, né? E nós vamos entrando assim no ambiente de insatisfeito. Nossa, minha vida é uma droga, né? Nunca consigo fazer nada, né? A grama do vizinho está sempre na nossa frente. E quantas ilusões, quantas famílias, às vezes, endividadas, brigando, né, porque estão dando prioridades a coisas que são secundárias. E Jesus, como está Ele na nossa família? Como está o meu devocional? Como está o culto doméstico? Como está a leitura da Bíblia? E mais uma vez eu falo, irmãos, é bom sempre reafirmar isso. Estou falando da minha casa. Quantas vezes, às vezes, na correria do dia a dia, não faço um devocional como eu deveria fazer. Não paro para ler a Bíblia como eu deveria
fazer. É interessante contar uma outra experiência que eu passei com isso, com essa questão até mesmo das planilhas ali que se furaram, quando eu estava mais uma vez para casar. Então eu cheguei e fiz uma conta ali com a Mariana, né? Eu falei, olha, eu ganho tanto, e assim, a gente vai ter isso aqui de conta, né? Então é o seguinte, tá? Eu preciso que você trabalhe, porque senão não dá, tá? Então não vamos nem falar de casamento, né? Porque a coisa aqui não vai dar, né? Irmãos, só abre um parênteses, não estou falando de nenhuma maneira aqui contra nenhuma irmã, né, de mulher nenhuma trabalhar. Eu vou contar uma experiência que passou comigo. Mas então estava tudo certo, tudo tranquilo. Só que quando nós então casamos, eu falei, bem, a Mariana não vai trabalhar logo no primeiro mês, né? Porque vai se mudar, né? Até ela conseguir alguma coisa. E passou um mês. E passou 2 meses. E passou 3 meses. Aí eu comecei. Irmãos, e eu preciso dizer, né, de uma experiência que nós passamos. Né? A Mariana ficou mais de 1 ano sem trabalhar. E sabe qual foi a experiência que eu tirei para a minha vida? Que eu não estava confiando no Senhor. Eu estava contando que era ela que ia ajudar a coisa a acontecer. Eu não estava imaginando que o Senhor ia prover para dentro da minha casa. E quando nós estudávamos para casar, nós tivemos um momento de estudo bíblico com o irmão de Miguel Pereira, e ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Gabriel, a conta do Senhor é o seguinte, você trabalha, ele provê. A família, o projeto é dele, então ele não vai deixar faltar nada. Irmãos, eu preciso dizer, né, mais de 1 ano a Mariana ficou sem trabalhar, e nada faltou. O Senhor proveu tudo aquilo que nós precisávamos. Né? Mas eu estava assim como Marta, atarefado, ansioso, né? Preocupado. Falamos aqui sobre preservar a nossa família, proteger do inimigo. Né? E essas são as armas que nós vamos conseguir proteger na nossa família. Né? Devocional, culto doméstico. Né? Vamos buscar, né, o Senhor. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas ele vai acrescentar. Né? E eu precisei sofrer para poder entender isso. Eu precisei ficar ansioso, ficar sem dormir, ficar levantando, ficar sentando, ficar preocupado e andando pela casa para poder entender isso. Mas nessa família que nós vemos de Marta e Maria, tivemos aqui a escolha de Marta, mas também tivemos a escolha de Maria. Né? Enquanto Marta se atarefava, sua irmã Maria, ao contrário, estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo ele falar. Mas por quê? Porque Maria era preguiçosa? Não. É porque naquele momento Maria sabia que nada era tão importante do que estar na presença do Senhor Jesus e ouvir ele falar. Né? E temos um outro ponto dentro dessa família, que é escolhendo a boa parte. Jesus, então, vendo toda aquela agitação de Marta, sua frustração e desânimo, até mesmo sua irritação com sua irmã, ele precisou dizer uma coisa que mudou a vida de Marta. O versículo 41 e 42 diz que respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que o Senhor Jesus estava essencialmente nesse momento dizendo para Marta era o seguinte, nada é mais importante, ou seja, a única coisa que merece a sua preocupação nesse momento, Marta, é dar atenção a mim. Pois, mas e as outras coisas? Se eu for o tempo todo ficar buscando a Jesus, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou conseguir arrumar um bom emprego? Como é que eu vou conseguir casar? Como é que eu vou namorar? Eu não posso ficar o tempo todo dando atenção, né, para Jesus. Mas, irmãos, esse tipo de pensamento é um pensamento do mundo, maligno, para querer colocar na nossa cabeça que o Senhor não está preocupado com a nossa vida. Pelo contrário, se nós dermos a devida atenção ao Senhor, né, Ele não vai deixar que nada do que precisa necessariamente ser feito, né, seja feito. Se nós estivermos dispostos a fazer o que Ele considera o mais importante, que é dar a Ele a nossa atenção, Ele não vai deixar nada faltar. E eu lembro que uma vez, passei uma experiência no trabalho, eu estava com um compromisso para falar na igreja. Eu não lembro se era aqui em Monclima ou se era em outro lugar, mas eu estava com o compromisso de trazer uma palavra. Então eu levei para o meu trabalho, eu levei minha Bíblia. Na hora do almoço, né, fui lá, almocei e aí voltei para a minha mesa. Então eu estava lá, folheando, né, revisando um pouco do que eu ia falar. Então um rapaz que na ocasião era ali o meu chefe, ele virou para mim e disse assim, rapaz, vai pegar um livro para ler, cara. Vai estudar alguma coisa, pega alguma coisa de concurso aí para ler. Ler a Bíblia não vai fazer você ganhar dinheiro. Olha, irmãos, realmente, ler a Bíblia não vai fazer talvez você ganhar dinheiro.
Na Bíblia talvez não vai estar a resposta da questão número 10, lá da sua prova, lá do seu concurso. Na Bíblia aqui também não vai estar o resultado da Mega Sena, para você ganhar bastante dinheiro. Mas aqui na Bíblia vai estar o passaporte de entrada de um lugar, onde o seu dinheiro não pode comprar. Onde o seu status social, não importa a posição que você chegou, você não vai conseguir ter a entrada VIP, que é a entrada dos céus. Aqui na palavra de Deus, há o passaporte para um lugar muito melhor. Né? Mas também vai estar aqui a resposta, que se você der a Jesus a devida atenção, Ele não vai deixar faltar nada dentro da sua casa. Ele prometeu, e Ele não vai deixar faltar. Quando nós olhamos para o Salmo 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado ou mais do que feliz aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Porque o que vai acontecer com ele? Comerás do trabalho das tuas mãos, não vai te faltar emprego. Feliz serás, e tudo vai ir bem. E aí no Salmo 37, que eu digo que esse é o Salmo da minha vida, que eu gosto muito desse Salmo, ele diz: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor tem prazer, irmãos, de nos presentear com aquilo que nós queremos, se nós dermos a Ele a devida atenção. Então, irmãos, um outro ponto que eu gostaria de comentar, né? Eu não sou pai, então fica muito difícil aqui eu querer dar algum conselho sobre filhos. Mas eu vou falar com a liberdade que nós estamos tendo com os jovens aqui da nossa igreja. Estamos há 1 ano trabalhando com os jovens, junto com a ajuda de outros irmãos. Então, nós temos trabalhado, estando junto com eles, falando da palavra de Deus. E outro dia eu comentava com a Mariana, quantos amigos nossos, que crescemos juntos, íamos a acampamentos, que hoje estão desviados, ou se perderam na fé, ou pior, né? Hoje negam até mesmo a fé, porque eles entraram para dentro das faculdades, né? Foram morar longe, foram morar fora, foram viver uma vida, muitos motivados pelos pais, mas eles estavam ali, rasos na palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu não estou aqui de maneira nenhuma desmotivando ninguém a estudar, de maneira nenhuma desmotivando ninguém a ir para a faculdade, nem falando que você não tem que enviar o seu filho. Pelo contrário, tem sim. Mas mais importante do que isso, né? Tenha certeza que ele está firme nas palavras de Deus. Porque o que adianta nós termos filhos, né, muito bem pregados, muito bem formados, talvez mestres, doutores, PhDs em todas as áreas, né, mas totalmente ignorantes ou analfabetos no conhecimento, né, de Deus. Né? Jovens, né, se você acha que você ainda não está preparado para encontrar com nós, até mesmo estudamos há pouco tempo, se você não está preparado para debater uma resistência muito grande que você vai encontrar sobre a sua fé, então não vá ainda. Né? Vê o que Deus quer para a sua vida. Né? Ele sempre tem o melhor. E isso, irmãos, é também preservar a família. Né? Como nós falamos, o que adianta, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vamos escolher a boa parte. Né? E essa não vai ser tirada de nós. Se nós escolhemos estar com o Senhor, isso não vai ser tirado de nós. Irmãos, eu já estou concluindo, mas eu ainda queria pensar só um dos últimos pontos, que é confiando em meio às provações. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 11. Esse Evangelho de João, no capítulo 11, vai falar algo aqui também, que essa família, né, uma experiência que essa família aqui passou. Né? Quem não passou não está passando por algum problema, por alguma provação. Né? Pode ser alguém aqui hoje precisando até mesmo de um milagre na sua vida. Né? Será que você crê que Jesus pode operar um milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, né? Na vida do seu filho, talvez no seu emprego? Você crê que o Senhor Jesus pode operar um milagre na sua vida? Agora, essa família aqui está passando por uma situação, essa família que era amiga do Senhor Jesus, né? Um problema chegou naquela casa, né? Lázaro, né? O irmão querido, o amigo, né? Estava doente. É interessante que em nenhum momento nós vemos na palavra de Deus uma menção sobre o marido de Marta, nem o marido de Maria e nem a esposa de Lázaro. Né? Alguns estudiosos dizem que Marta talvez fosse viúva, porque lá no capítulo 10 de Lucas diz que ela recebeu o Senhor Jesus na sua casa, então talvez aquela casa fosse uma herança que ela recebeu. Mas o contexto aqui que queremos dizer é que é o seguinte, esses 3 irmãos, eles moravam juntos, então um cuidava do outro. E como naquela época as mulheres não tinham o costume de sair para trabalhar, quem provia o sustento daquela casa? O homem, o irmão, Lázaro. E Lázaro foi acometido de uma doença. Lázaro, o irmão querido, que estava enfermo. E diz o texto, capítulo 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Interessante que nós olhamos esse contexto da história que Jesus foi avisado, né, que aquela família estava passando por aquele problema. Mas quando nós olhamos, uma das primeiras coisas que nós vemos aqui, o Senhor Jesus dizendo: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Né? Irmãos, mesmo uma família que era amiga do Senhor Jesus enfrentou problemas. Isso nos mostra que nós também estamos propensos a passar por problemas. O fato de nós sermos servos de Deus, sermos conhecedores da palavra de Deus, isso não nos impede que nós não venhamos a passar, né, por provações, por dificuldades e por lutas. Agora, a nossa reação diante dessas lutas é que vai fazer a diferença. Né? E outro ponto que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus recebeu a notícia e não foi lá. Ele não foi atender. Né? O texto diz que ele ainda se demorou alguns dias onde ele estava. Né? E nós aprendemos outro ponto. Jesus tem o tempo, o motivo e o controle sobre tudo. Mesmo sabendo daquela notícia, Jesus não foi imediatamente ao encontro deles. O texto diz que ele ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Por quê? Por que isso? Tudo tinha um propósito. E o propósito de Jesus se mostra evidente em atrasar a viagem. O ambiente estava sendo preparado para ele demonstrar, né, o poder de Deus, né, e o quanto que vale confiar no nome dele. Né? Meus amigos, quando nós olhamos para os nossos problemas, aquilo que nós estamos enfrentando agora, olhando mais uma vez para as nossas famílias, eu olhando para a minha, o que eu e você vê? Né? Ou então o que fazemos? Né? Será que o Senhor Jesus talvez está querendo falar conosco diante das lutas que estamos passando? Será que há algo dentro de nós precisando acontecer para nós nos voltarmos para o Senhor? É sempre o momento de nós fazermos uma reflexão. Será que há uma fé precisando ser renovada? O que o problema dentro da nossa vida está querendo dizer conosco? Mas agora no versículo 17, diz o texto: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora, depois de alguns dias, chega Jesus então a Betânia. Lázaro já estava lá, morto e enterrado. O interessante é que a distância não era longa, era apenas 3 quilômetros, mas o Senhor Jesus se demorou. E quando ele chegou, podemos dizer, já estava tarde, né? Lázaro estava morto e enterrado. Então Marta encontrou o Senhor Jesus, né, e disse para ele: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É interessante que essa Marta aqui não é aquela mesma Marta lá do capítulo 10 de Lucas, aquela Marta agitada, atarefada com tantas coisas. Se talvez fosse aquela mesma Marta, ela teria dito: poxa Senhor, poxa Jesus, é agora que o Senhor chega? Agora que ele já está morto, que ele está enterrado, agora não adianta. Né? Se o Senhor não mandar um recado para o Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Né? Agora não adianta mais, ele já morreu. Não, mas não foi isso que ela fez. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Nós vemos aqui uma transformação já na vida de Marta, né? De alguém de confiança, alguém que está confiando no Senhor. Né? Interessante que nós olhamos para o Salmo de número 46, o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Às vezes, na nossa agitação, no nosso problema, na luta que a gente está passando, tentando resolver, o Senhor está querendo dizer: aquieta, eu sou Deus, se acalma, né? Eu sou exaltado entre as nações, então vamos nos aquietar. Né? E eu, com o meu problema de ansiedade, como foi difícil me aquietar, eu ficava. E a palavra de Deus diz: aquietai-vos. Mas é interessante que nós olhamos também no contexto ainda dessa história, dessa família. Aprendemos também que Jesus se compadece das nossas dores. Né? Agora, a partir do versículo 32, quando nós vemos algo interessante, quando o Senhor Jesus chora. Quando Maria chegou próxima de Jesus, ao vê-lo, ela se jogou aos seus pés, e a mesma coisa que Marta havia dito, ela também disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estão vendo-a chorar, vendo também Marta chorar, vendo que com elas ali estavam também chorar. Ele se comoveu dentro dele. E diz a palavra: Jesus chorou. Jesus chorou. Esse é fato de o Senhor Jesus chorar, sabe, amigos que estão aqui, estamos falando sobre família, né? Quantas famílias, né? Não tem talvez chorado por causa dos seus?
Quantos aqui ainda não têm chorado, talvez por um filho que ainda não se converteu, por um marido que não se converteu, por uma dificuldade que tem passado na sua família? Você talvez tenha chorado, né? Mas eu preciso dizer a você, sabe, que o Senhor Jesus, ele não é um observador passivo do nosso sofrimento. Ele não fica nos olhando, né, sofrer ou chorar, né, apenas. Ele se compadece de nós. Ele sente as nossas dores. E é interessante, quando nós olhamos para o Salmo de número 56, o versículo 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Então, irmão, irmã, meu amigo que está aqui, se você tem chorado pela sua família, se você tem se derramado pela sua família diante dos problemas que você tem enfrentado, você não está sozinho. O Senhor não está apenas observando você, Ele sente também a sua dor. E isso tem sido anotado, né, no livro dele, que ele registra todos os nossos momentos. Mas interessante que Jesus não apenas se compadece de nós, ele não somente chora, ele age em nosso favor. Mas precisa haver em nós também uma atitude: tirar a pedra para Jesus operar o milagre. O versículo seguinte, versículo 38, diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas eu fiquei pensando sobre esse texto, e o Senhor Jesus fala para ela: eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E eu fiquei pensando muitas vezes, irmãos, assim também é na nossa vida. Como está o nosso coração? Às vezes o nosso coração está assim, como estava ali Lázaro, cheirando mal, né? Nosso coração está fedendo. Por quê? Porque talvez há dentro de nós um perdão que nós não queremos liberar. Há talvez uma culpa que nós ficamos carregando por alguém e nós não queremos liberar aquela culpa, não conseguimos receber, né, do Senhor o perdão, né? Um pedido de desculpas, uma atitude de arrependimento que nós não queremos dar, e assim o nosso ser ele vai apodrecendo, né? Dentro de nós já morreu talvez a esperança, o perdão, a fidelidade, a confiança. Irmãos, olhe para a sua família. Assim como eu estou olhando para a minha família agora, né? O que nós temos deixado morrer dentro da nossa casa. Agora eu pergunto, você crê que o Senhor Jesus pode operar um milagre na sua vida? Você crê que o Senhor Jesus pode operar um milagre dentro da sua família? Que Ele pode ressurgir aquilo que talvez está morto dentro da sua casa? Mas tem que haver uma atitude de fé, tirar a pedra. A obrigação de tirar a pedra para deixar o Senhor Jesus entrar e fazer o milagre é nossa, né? Então, Ele quer operar o milagre, Ele pode operar o milagre, Ele quer transformar as nossas famílias. Tem que haver em nós uma atitude de fé, né? Tirar a pedra, né? Você precisa de um milagre na sua vida? Então você precisa crer. E em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, algo interessante, porque tirar a pedra, irmãos, é um movimento de fé, né? E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu não acredito que aqui nesse local hoje que nós estamos aqui, existam pessoas aqui que não acreditam em Deus. Porque se você sabe que você está no local onde nós só falamos de Deus, nós cantamos para Ele, nós estamos aqui por causa dEle, e você está aqui, é porque você acredita. Mas eu quero convidar você que você não apenas acredite que Ele existe, mas creia que também que Ele pode fazer uma transformação dentro da sua família. E assim, para encerrar, porque eu já estourei o meu tempo. O último ponto da história dessa família: servindo, agradecendo e adorando. Voltando para aquele capítulo, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus se encaminhou para aquele túmulo, mandou tirar a pedra, e eles tiraram a pedra. E ele falou: Lázaro, vem para fora. E o versículo 43 diz: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Lázaro ressuscitou. O milagre foi feito. Mas agora no capítulo 12 do Evangelho de João, capítulo seguinte, nós vemos agora que o que aconteceu, o desfecho final daquela família. Agora nesse capítulo 12 de João, mais uma vez o Senhor Jesus está dentro daquela casa. Mais uma vez ele foi convidado para estar ali. Agora o ambiente está diferente. Havia ali uma mesa, havia ali uma ceia, havia ali uma refeição. Lázaro estava ali sentado, Marta estava servindo, com certeza com alegria, né? Mas havia ali uma coisa também diferente, muito mais do que comida. Havia ali gratidão. Havia ali famílias que haviam experimentado
né, o que é conhecer a graça de Deus. Né? E então Maria, vamos ler o texto, capítulo 12 do Evangelho de João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu de toda a sua casa com o perfume do bálsamo. Maria então pegou ali naquele momento o que ela tinha talvez de mais precioso, um bem talvez mais precioso que ela tinha. Ela não se preocupou de maneira nenhuma em derramar aquilo aos pés do Senhor. Com aquela atitude, ela estava demonstrando uma atitude de uma verdadeira adoradora. Ela demonstrou que Jesus era mais precioso do que qualquer bem material que ela possuía. E ela percebeu que Jesus era digno de tudo. E ela não hesitou em dar o seu melhor. Bom, como tem sido a nossa atitude com a nossa família? Temos dado o nosso melhor? Temos nos reunido com a nossa família? Temos buscado a Deus? Temos servido a Deus com as nossas famílias? Que hoje uma atitude de preservação da nossa família possa ser isso. Uma atitude de agradecer, de buscar e de servir ao Senhor. E dessa maneira nós vamos estar também protegendo a nossa família. Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué falando ali para o povo, renovando a aliança. Ele pode dizer, eu escolhi hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses que os pais de vocês serviram, né, ou aos deuses daqui da terra onde vocês habitam. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, que nessa noite nós possamos, todo esse mês, colocar esse propósito. Nós não vamos entregar a nossa família para o inimigo. Nós vamos preservar a nossa família. E assim como o Dadinho sempre diz aqui, nós vamos sair da nossa casa, vamos trancar, não vamos deixar ninguém para trás. Não deixe ninguém para trás da sua família. Se há alguém que ainda não se converteu, traga ele em oração. Traga o nome dele, ore por ele e creia que o Senhor Jesus pode operar um milagre. E assim nós vamos estar preservando a nossa família. Mas eu agradeço por essa oportunidade. Peço desculpa se eu excedi o tempo ou se eu deixei de falar alguma coisa. Nós ainda estamos em processo de aprendizado também com a nossa família. Então eu peço que os irmãos orem pela minha casa, orem pela minha família, orem pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, que o Senhor nos sustente, nos abençoe, para que a gente também não venha de maneira alguma cair também nas ciladas do inimigo. Deus nos abençoe. Amém.